Olá, nós estamos começando mais uma gravação, mais uma pequena conversa aqui no nosso MOOC sobre dupla diplomação. Hoje nós temos a presença do professor Altair Pereira, professor aqui da nossa universidade, né? Então a gente já agradece previamente o aceite do professor Altair de participar, o professor Nicolás, que já vem fazendo este curso, é um dos ministrantes do curso, e o professor Altair, então é importante apresentá-lo, o professor é presidente da Câmara de Graduação da URGS, é professor da Escola de Engenharia, já participou do Conselho Geral dos cursos de Engenharia, é membro do Núcleo Docente Estruturante dos cursos de Engenharia Física e Engenharia de Materiais, professor do Departamento de Engenharia de Materiais, de Materiais. Então, a gente agradece ao professor Altair novamente e acho que poderia abrir essa conversa, né, Nicolás? Perfeito, então acho que o Altair tem muitos chapéus aqui, muita experiência para falar em vários níveis da dupla diplomação. Talvez a gente possa começar pelo aspecto mais amplo da nossa universidade, que é a resolução que existe na URGS, e a Câmara de Graduação é a responsável final pela aplicação dessa resolução, que regimenta a dupla diplomação. Então, talvez Altair possa nos destacar alguns pontos específicos que realmente devem ser aplicados por qualquer acordo de dupla diplomação que seja assinado por um curso da URGS. Primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui colaborando. Eu creio que para responder a tua pergunta, antes de ficar respondendo em termos assim, formais e burocráticos, acho que o fundamental é definir as esferas, né, de atuação, qual é o papel das diferentes instâncias da universidade, se algum curso, algum coordenador ou mesmo algum professor identificar uma oportunidade de um convênio de dupla diplomação. Na verdade, um convênio de dupla diplomação, normalmente ele não surgiria assim, né, como uma ideia, mas ele é mais uma consequência. Vou interromper, está super bem, vou reformular a pergunta. Então, para começar, como será que como que se chega a um acordo de dupla diplomação na URGS? Quais são as várias etapas, as várias instâncias a consultar? Bom, o convênio de dupla diplomação ele deve ser estabelecido de comum acordo com a instituição estrangeira parceira, ou seja, normalmente ele é o reflexo de uma colaboração já antiga que está querendo evoluir para um patamar mais elevado, mais aprofundado, e isso significa que existirá já um documento de base com um professor ou grupo de professores envolvidos com a coordenação ou com a docência em algum curso. Esse documento dentro da universidade tem que tramitar dentro de uma unidade, ou seja, partindo de uma comissão de graduação, isso vai ser proposto ao conselho da unidade, que deverá aprovar esse convênio. Isso é importante também que seja definido qual é o escopo da dupla diplomação, porque normalmente também o convênio de dupla diplomação ele não envolve um único curso de graduação da universidade. Então também é importante que as pessoas envolvidas tenham consciência disso, porque se os cursos envolvidos são cursos que são ligados a mais de uma unidade da universidade, é necessário que essa aprovação seja feita nos conselhos das diferentes unidades envolvidas. Tendo essa aprovação sido realizada no âmbito das unidades dos cursos de graduação, a etapa posterior é o encaminhamento para que isso seja aprovado na Câmara de Graduação. Isto é, digamos, o que é formalmente estabelecido dentro da resolução do CEP que disciplina essa matéria, mas no processo isso acaba também sendo incorporado da manifestação de outras instâncias. Por exemplo, via de regra, quando o processo com um convênio de dupla diplomação chega à Câmara de Graduação, ele também já tramitou por instâncias que são importantes que se manifestem a respeito do mérito da proposta e a respeito dos aspectos formais da proposta, como, por exemplo, a Reliter e a Procuradoria da Universidade. Eu poderia somar a Pró-Reitoria de Graduação também, e isso realmente frisa um ponto que a gente explica em outros momentos, que não é uma ação de um professor. Todo mundo concorda que a parceria parte de um professor que conhece outra instituição e
com certeza podemos explicar essa parte também. Só que chega um momento onde esse tipo de convênio vai muito além de uma pessoa só, porque vai ter que ter uma permanência, uma existência durante um bom tempo. Alunos vão ser diplomados, então tem um trâmite que tu nos explicaste muito bem. Não é uma coisa solo, não é uma coisa pessoal. Isso eu acho que é um aspecto realmente muito importante de ser frisado, ou seja, é um compromisso institucional. É um convênio que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul assina com uma outra instituição de ensino superior no exterior. Talvez alguns não se tenham por conta, mas quem assina o convênio de graduação é o magnífico reitor. E, portanto, isso mostra o caráter extremamente formal que se investe a assinatura de um convênio de dupla diplomação, até em termos digamos assim, de resguardo dos alunos dos cursos de graduação que se envolverão no futuro nesse tipo de acordo entre as instituições. Então, por isso é fundamental também que aqueles que desejam implantar esse tipo de convênio procurem se inteirar o máximo possível das exigências que são feitas para constar nesse tipo de documento. Porque isso, além de agilizar o processo de aprovação em todas as instâncias da universidade que precisam se manifestar para que isso seja aprovado, isso também vai garantir no futuro, esse é o aspecto mais importante, que quando for implantado, quando for executado, no caso dos alunos começarem realmente a entrar nesses convênios, passar um período no exterior, realizar um número de atividades no exterior, o processo de validação dessas atividades feitas no exterior seja feito de uma forma mais natural, e mais célere dentro da nossa instituição após o seu retorno. Isso é um aspecto muito importante. E garantida também, né? O problema da revalidação dos créditos, que a gente vê muito já na mobilidade simples, no contexto de um acordo de dupla diplomação, não pode acontecer. Exatamente. O aluno que se engajou, se ele cumprir os requisitos, ele tem que revalidar os créditos. Exatamente. Senão... Esse é um aspecto importante. Isso, em alguns casos concretos, às vezes tem gerado algumas dificuldades, na volta de alunos, ou seja, coordenações de grades, obviamente com a melhor das boas intenções, no sentido de zelar, até pela qualidade do diploma que é expedido pela universidade, muitas vezes colocam óbvios assim algumas dificuldades que podem ser totalmente pertinentes e devem ser discutidas, e por isso é que esse tipo de discussão sobre a real adequação do convênio de dupla diplomação para o tipo de formação que é proposto aqui na nossa universidade deve ser feito no momento da assinatura do convênio, porque depois da assinatura do convênio existe um documento formal assinado pela maior autoridade da universidade com um comprometimento de que, cumpridas as exigências que são feitas naquele convênio de diplomação, o aluno que está envolvido no processo tem direito a essa dupla diplomação. Certo? Não há uma volta atrás, então, professor. Como vou dizer, eu não sou tão assim drástico, Cada caso deve ser analisado, porque também eu não sou ingênuo de acreditar que no convênio se possa prever todas as possibilidades, e além do que, da própria natureza dos cursos de graduação a evolução do seu conteúdo curricular. Ou seja, um convênio de diplomação, apesar de ele ser previsto por um prazo limitado, com cláusulas de renovação, também não é inusitado que nesse período de execução do programa, mesmo as estruturas curriculares dos cursos envolvidos possam evoluir. Então não se pode ser demasiado rígido a ponto de não entender essa natureza dessa atividade que a gente realiza. Então é claro que não é uma coisa fatalista, mas a gente tem que entender que um convênio de dupla diplomação é uma oportunidade que o curso apresenta de formação para os seus alunos, que pressupõe que ele entende que aquele conjunto de habilitações que ele oferece para os seus egressos pode ser também adquirido com uma parcela dessa formação seguindo as linhas didático-pedagógicas, a estrutura curricular de uma outra instituição. Porque existe uma máxima, como sempre que a gente conversa com as pessoas envolvidas, e isso é consenso, de que não haveria muito sentido nós exigirmos para que ocorra um convênio de dupla diplomação que a estrutura curricular, que a formação oferecida na outra instituição seja exatamente igual à nossa do ponto de vista de conteúdo programático, de carga horária, de proposta pedagógica. Ora,
se fosse esse o caso, a própria validade do convênio de dupla diplomação deveria ser questionada em termos... Faria todo sentido. Para que, qual a necessidade? Só a experiência internacional? Ok, digamos, tudo vale a pena, individualmente, mas o engajamento institucional, o estabelecimento do convênio de dupla diplomação, o próprio conceito de dupla diplomação, eu creio que estaria prejudicado numa relação entre cursos que fossem tão similares assim. Então, o convênio de dupla diplomação é algo que na minha concepção, eu acho que isso manifesta uma opinião bastante geral entre aqueles que estão mais envolvidos nisso, é um convênio entre cursos que têm suas afinidades, mas certamente tem suas diferenças. E tem que ser cursos que estejam assim preparados e propostos, e que o corpo de docentes e a coordenação do curso, então ela esteja assim convencida de que é importante ter um certo grau de flexibilidade e que esse certo grau de flexibilidade não é um impeditivo para a habilitação dos alunos naquela área de formação. Muito antes, pelo contrário, é uma alternativa a mais que o curso propõe aos seus alunos. Ter essa consciência eu acho que é fundamental. Nesse sentido, a gente discute muito em outros momentos desse MOOC a diferença entre as diretrizes curriculares que definem competências, habilidades que qualquer egresso deve ter, do conceito de grade curricular, que existe também em nível da universidade ou do curso. O professor enxerga muito a grade curricular, porque ele sabe que ele tem tal e tal aula dentro de tal disciplina em tal horário. Reformulando então suas palavras, a ideia realmente é não perder de vista que dois cursos diferentes podem ter os mesmos objetivos em termos de competências e de habilidades, porém tendo grades curriculares e currículos no sentido muito estrito da palavra, muito restrito da palavra, diferentes. Perfeito. Aliás, isso é algo que a gente tem que se dar por conta, que existe mesmo entre diferentes cursos de graduação que conferem a mesma titulação entre universidades brasileiras. Ou seja, no Brasil, já faz um bom tempo, não existe mais o conceito de currículo mínimo obrigatório. Então, muitas vezes as pessoas ainda raciocinam em cima desse conceito, que era uma estrutura curricular muito mais rígida que havia vários anos atrás. Mas já faz bastante tempo que esse tipo de conceito foram substituídos por diretrizes. É claro que em função da área, das próprias convicções que são mais dominantes naquela área de formação, isso acaba definindo diretrizes curriculares que são mais rígidas ou mais flexíveis, certo? Muitas diretrizes curriculares colocam exigências muito severas do ponto de vista de estrutura de curso em termos de carga horária, né? Então, isso são numericamente especificados nas diretrizes. Outras áreas preferem estabelecer diretrizes mais flexíveis, referindo percentuais, parcelas, áreas, eixos. Isso, cada área é um pouco distinta, mas independente do grau de flexibilidade ou rigidez, o que transparece nessas diretrizes é isso que você acabou de falar. Existe uma proposta de formação, mas aquele perfil de egresso, aquele conjunto de competências e habilidades que é desejado por um diplomado na área, pode ser alcançado com diferentes estruturas curriculares, né? E não só estruturas curriculares pensando em uma sequência de disciplinas com nomes diferentes, mas o próprio conceito da estrutura curricular, se isso é feito com estrutura de disciplina, se isso é feito por projetos, se isso é feito por alternâncias em períodos na universidade e fora da universidade, temáticas, as práticas didáticas são distintas entre cursos de universidades brasileiras. Então, se a nossa própria concepção de formação superior no Brasil já dá essa flexibilidade, não tem absolutamente nenhum sentido a gente querer exigir uma estrutura curricular idêntica aos nossos cursos de graduação de instituições no exterior com as quais a gente queira estabelecer um convênio de dupla diplomação.